Olá, todos bem? É com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez reunidos para mais um Evangelho. E já convidamos todos a visitarem as redes sociais do Grupo Assistencial Frei Anselmo. Então, entre lá no seu Instagram e curtam, façam comentários, também no Facebook, no YouTube. Isso é muito importante para todas as casas espíritas, para que tenhamos a possibilidade de disseminar a nossa doutrina. Hoje, nossos comentários, dando continuidade ao livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor, e nosso, obviamente, mentor espiritual, Emmanuel. A lição que vai servir de base e referência é a lição 109. Acharemos sempre. E logo na introdução, Emmanuel nos coloca o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, no seu versículo 10, que diz assim: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Esse versículo, esse capítulo, é muito interessante, porque merece nós investirmos alguns minutos dos nossos comentários falando sobre esse versículo. Porque ele conta do momento em que Jesus estava reunido com seus discípulos e eles solicitaram ao Mestre que ele os ensinasse a orar. Aí Jesus disse assim: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Dá-nos cada dia o pão cotidiano. Perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixei cair em tentação. E aí estava proferida, com certeza, uma das preces, se não a mais importante e significativa para todos nós, que é a oração do Pai Nosso. E ele coloca exemplo, ainda na continuidade desse capítulo 11 do Evangelho de Lucas, ele coloca que ele dá o exemplo de quando nós necessitamos de algo, ele exemplifica, se nós procurarmos um amigo à meia-noite e vamos pedir para esse amigo um pão, por exemplo, e esse amigo havia, obviamente, chegado de viagem e cansado, aí Jesus diz, né? Não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede, que eram os pães. E aí Jesus continua dizendo assim: pois isso digo, peço e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe o que busca e encontra, obviamente. Batam e a porta será aberta. Ele diz novamente: qual pai no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, no lugar dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto ao Pai que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, é uma linda passagem do Evangelho que nos leva a refletir sobre esse ciclo da vida no qual estamos sempre pedindo, somos eternos pedintes de alguma forma, né? E inúmeras circunstâncias, mas também
temos a oportunidade de servir, porque pessoas se dirigem a nós fazendo solicitações. Daí a importância dessas reflexões que o Mestre amorosamente nos traz. Mas aí vem Emmanuel nos trazendo essa mensagem, cujo título é Acharemos Sempre. Ele diz assim: ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal. Igualmente, existe a perfeita correspondência entre a nossa alma e a alma das coisas. Não expendamos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior, que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem. Mas de nada encontram efetivamente, além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-los todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil, no entanto. O bem será encontrado como valor divino eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha. E acharemos sempre o que procuramos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, são reflexões importantíssimas, porque nós temos aquela frase famosa, e nós costumamos usar no nosso dia a dia. Quem procura, acha, hein? Nós usamos muito isso, né? E uma outra frase famosíssima, quem bate, basta bater a porta. E nós sabemos que o Evangelho, ele está sempre batendo a nossa porta. De alguma forma, nós sempre temos a oportunidade de acesso ao Evangelho. Então, quando Emmanuel nos diz assim, né, que ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Jesus, quando assegurou resposta a qualquer que pedir. Resposta adequada, digamos de passagem, né? Então, agora ele complementa dizendo que é importante nós sabermos o que procuramos. Naturalmente, vamos receber sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação, porque estamos em constante ligação com o plano espiritual, em constante ligação com Jesus, com o mundo maior. Agora, obviamente que a atmosfera espiritual que nos cerca, ela é composta de bons espíritos, de entidades superiores, mas também temos ali, habitando nessa mesma esfera, aqueles irmãos nossos ainda não evangelizados, aqueles irmãos nossos que ainda não buscaram, não aceitaram ou não buscaram o Evangelho. O Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ainda não é a base para esses nossos irmãos, sejam eles encarnados ou
desencarnados. Daí a importância de orarmos e vigilarmos constantemente, para que possamos perceber o momento em que estaremos passando por uma provação, por uma tentação. Porque na oração diz, não nos deixeis cair em tentação, mas a responsabilidade é nossa. Nós temos um livre-arbítrio. E as oportunidades, as tentações, a porta larga, que é a porta que leva para o desencaminho, ela está sempre aberta. E ela é muito prazerosa, é muito difícil resistir. Mas Jesus continua, Emmanuel, na verdade, continua avaliando, refletindo sobre esses ensinamentos de Jesus, e ele diz que Jesus afirmou: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se igualmente com o mal. Então, existe aí uma correspondência perfeita da nossa alma e a alma das coisas. Então, quando nós mentalmente, por intermédio dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, nos ligamos com energias inferiores, nos ligamos com aqueles irmãos nossos, né? Nós damos vazão, nos ligamos por intermédio dos pensamentos, nós vamos estar em contato com esses irmãos. Mas a partir do momento que tomamos a decisão de buscar a porta estreita, que é a porta que nos leva à renovação, à transformação moral. Então, mais uma vez nós dissemos, é necessário, é fundamental, orar e vigiar constantemente. Isso é primordial, isso é fundamental para a nossa transformação. Para que possamos realmente ter uma correspondência com as coisas elevadas. Uma perfeita correspondência com as coisas de Deus, que é o trabalho no bem, que é o clamor da sociedade. Uma sociedade, uma humanidade que vive momentos tão desafiadores para todos nós. Nunca esquecer que Deus está no controle de tudo, que as provações, as expiações, elas vêm justamente para nos provar, para nos dar a oportunidade da mudança, nos dar a oportunidade da transformação moral. A todo instante, experimentamos situações, experiências que nos favorecem, nos possibilitam tomar decisões. E é nessas decisões que nós vamos definir os rumos da nossa reencarnação. Nós reencarnamos para progredir, nós reencarnamos para evoluir. Não estamos aqui a passeio. A Terra não é um parque de passeio. Embora é um local muito bonito, maravilhoso, é uma obra de Deus, mas é a nossa seara de trabalho. É a nossa seara bendita de oportunidades. Então não podemos perder nenhuma chance que a vida nos traz. E Emmanuel ainda continua quando ele diz assim: para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Afirmando aí que aqueles que fazem contato com aqueles irmãos que estão nos caminhos, né? Estão nos descaminhos, na verdade, né? Então nós precisamos acreditar nas promessas de Jesus, buscar por intermédio dos ensinamentos de Jesus, promover a reforma, a transformação necessárias para as nossas vidas. Porque Jesus diz assim, né? Que aqueles que muitas vezes procuram uma religião, Emmanuel diz, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Então, muitas pessoas criticam as denominações religiosas. Tomam, por exemplo, aqueles líderes que muitas vezes estão no descaminho, aqueles líderes que não estão cumprindo com a missão, com a tarefa que lhes foi confiada pelo plano espiritual. Mas não devemos nos ater
nesses irmãos. Eles têm uma missão, têm um papel, mas as religiões são muito maiores do que eles. Jesus foi muito claro quando ele disse que virão falsos profetas, falando em nome da igreja, em nome de Jesus. Precisamos orar e vigiar. Por intermédio das preces, os bons espíritos vão nos mostrar o verdadeiro caminho, o caminho correto. Porque Emmanuel ainda afirma, né, que nunca surpreende a fé, porque tudo analisa, né, pela má fé que se lhes acolhem. Então, aqueles que buscam a sintonia com aqueles irmãos ainda numa condição inferior, evolutivamente falando, inevitavelmente, obviamente, que vai experimentar aí vibrações não elevadas. Vão experimentar frequências espirituais de baixa frequência. A Emmanuel ainda coloca assim, né? Que tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram afetivamente, além das desilusões que esperavam. Então, quando nos conectamos, quando nos ligamos com aqueles irmãos que não têm a condição, não têm o arcabouço espiritual para nos dar sustentação. Porque quando nós vibramos pelos espíritos, quando nós buscamos ajuda, orientação nos espíritos superiores, obviamente que vamos receber inspiração superiores. Eles sempre vão nos conduzir para o bem. Eles sempre vão nos fortalecer naqueles momentos que possamos estar passando por provações. Eles sempre vão estar com as mãos estendidas para nós, mas não vão nos livrar da oportunidade de passar por aqueles desafios. Então, nós precisamos voltar o nosso pensamento para o alto, direcionar as nossas mentes para os caminhos que nos levam a Jesus. Precisamos nos conectar com os trabalhadores do alto, com aqueles missionários de Jesus que estão aí, circulando por toda a humanidade, buscando aqueles irmãos que buscam as suas sintonias. Por isso que a frase diz: buscar e acharei. Buscando os bons espíritos, buscando os bons pensamentos, buscando as ligações elevadas, que nós vamos fazer a diferença, que nós vamos encontrar força para superar os desafios, superar principalmente as tentações, que são muitas. E ainda somos espíritos ainda em processo de evolução. Estamos ainda saindo de mundos primitivos. Nós estamos ainda no início da nossa escalada espiritual. E Emmanuel coloca ali, que, inegavelmente, num campo de lutas chocantes, como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. Então ele deixa muito claro aí que uma parcela muito grande da humanidade ainda está, né, atrelada ao mal, ainda está alimentando essa sintonia com aquelas almas, com aqueles irmãos ainda não evangelizados, com aquelas pleiades, né, de irmãos que têm um compromisso, unidos no compromisso de atrasar esse progresso da humanidade. Mas nunca podemos esquecer que Jesus, ele foi muito claro quando ele disse que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Então, mesmo esses irmãos que estão aí absolutamente ligados no mal, em algum momento despertarão. Em algum momento no tempo despertarão e voltarão-se para Jesus. É questão de tempo. Pode demorar 1 ano, 1 dia, 100 anos, 1000 anos, 2000 anos.
virão a Deus, que é o caminho natural da nossa redenção, da nossa transformação. E Emmanuel completa esse parágrafo dizendo assim, que a pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e, ó que lindo, divino e eterno. Olha a importância dessa colocação do Emmanuel, porque a vida é eterna. Nós estamos aqui passando por uma encarnação, mais uma encarnação, das milhares que virão ainda no decorrer do tempo, até que tenhamos alcançado um patamar evolutivo que não necessitamos mais reencarnar em mundos primitivos ou inferior ou de regeneração, que já possamos realmente encarnar numa outra condição, no mundo mais elevados. Isso é importante. É uma reflexão importantíssima. E Emmanuel coloca aqui uma colocação extremamente importante quando ele diz assim: é indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa. Porquanto o mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Então, ele deixa muito claro aí que nós precisamos ficar atento ao que estamos procurando. Precisamos ficar muito vigilantes ao que procuramos. O que eu quero para a minha transformação moral? O que eu quero nessa e nas próximas encarnações? É de extrema relevância e de extrema importância essa compreensão. Portanto, uma prece como essa, o Pai Nosso, nos convida e nos leva a reflexões importantíssimas quanto ao nosso futuro, tanto o futuro aqui na Terra, quanto ao nosso futuro espiritual. Olha, minha gente, quanta responsabilidade. Esse orar e vigiai. E retornando aqui, né, ao Lucas, ao capítulo 11, onde ele apresenta para nós a reflexão que Jesus nos traz acerca do Pai Nosso. Né? Quando nós dizemos, Pai Nosso que estás no céu, né? Santificado seja o seu nome. Então, venha a nós o vosso reino. Estamos nos candidatando a participar do reino de Jesus. Olha quanta responsabilidade. Dai-nos hoje o pão nosso. Então, nós somos eternos pedintes. Né? Mas é chegado o momento de também retribuirmos para Deus, nosso Pai Celestial, retribuirmos para Jesus a nossa cota de sacrifício, a nossa cota de amor, a nossa cota de paz para o mundo. Nós enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, temos a responsabilidade de colaborar com Jesus nessa transformação, nessa mudança da atmosfera do planeta. E isso só vai acontecer quando nós mudarmos nosso padrão de pensamento. Quando nós nos colocarmos mais tempo em prece, por intermédio da prática, do evangelho no lar, participando das atividades naquela casa religiosa que frequentamos. É dessa forma que nós vamos transformando o nosso lar, a nossa comunidade, vamos fazendo a grande diferença no mundo. Então, meus irmãos, nós vamos finalizando, deixando essa mensagem de Emmanuel, de Lucas e principalmente de Jesus, que está sempre nos aguardando, está sempre batendo a nossa porta, nos dando a oportunidade da prática do bem, da prática do amor, da prática da caridade, da prática das boas virtudes, como paciência, indulgência. O caminho é árduo, é difícil, a transformação
nos manter na porta estreita é desafiador, mas não é absolutamente impossível. É absolutamente possível e necessário para que possamos realmente acelerar esse processo de transformação da Terra em mundo de regeneração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos continuar firmes e perseverantes na busca da prática do bem. Que Jesus se faça presente em nossas casas, envolvendo nossa família em bênção e paz. Que Maria Santíssima nos cubra com seu manto de amor e de luz. Muita paz e muita luz para todos.